Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde porque eu tô gravando isso às 4 horas da tarde, mas cada um aí bom dia, boa noite, dependendo do que tá vendo. Eu tenho pensado assim, esses dias num tema que eu acho bastante importante. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou confessar. Eu já bati muito boca e já falei muito palavrão discutindo em rede social. Não me orgulho disso. E eu fiquei refletindo sobre isso esses dias e eu quero compartilhar com vocês o que eu concluí dessas reflexões que fiz. Como cristão, assim, eu falei, a Bíblia não fala, obviamente, de rede social. Talvez falasse de Orkut, que era uma rede pré-histórica, mas não chegou a tanto. Mas eu acho que tem ensinamentos ali meio universais e que a gente pode se apropriar, né? Primeira coisa que eu quero dizer é sobre a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem um outro versículo que eu gosto muito que diz: nada podemos contra a verdade, apenas a favor da verdade. Tem os ditados populares, né? A mentira tem perna curta e tantos outros. Então eu queria dizer assim, eu pensei em 3 regras para o cristão sobre a conduta nas redes sociais. E a primeira dela é a verdade. Falar a verdade. Uns anos atrás, se eu não me engano, em 2016, tem um dicionário inglês chamado Dicionário Oxford que ele elege uma palavra ou a expressão do ano. E naquele ano eles escolheram a expressão pós-verdade. O que é pós-verdade? É um momento, um conceito de que a verdade não importa. Nós estamos o pós, do depois da verdade. O que é a verdade? A verdade é o que a gente definir que é a verdade. Né? É claro que quando o dicionário define, ele não está defendendo, ele está descrevendo uma situação. Então, assim, desculpa, carregador. Então, assim, a verdade ela tem sido colocada de lado nos debates, né? A gente, quando fala em redes sociais, a gente está falando dos debates, de todos os assuntos que a gente trava e trata em redes sociais, seja política, economia, religião, cultura. A primeira coisa para o cristão é dizer a verdade. Eu li um dia uma pesquisa que fala assim que quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente tem a tendência de acreditar em notícias ruins sobre ela. E o que me levou a pensar isso foi uma amiga, ela tem um determinado posicionamento político e ela estava compartilhando uma notícia sobre um político de um pensamento contrário. E a notícia, assim, era claramente falsa. E eu falei, olha, a Bíblia diz que é pecado, está lá nos 10 mandamentos, dar falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Mas espalhar o falso testemunho também é um pecado. E o cristão deve se atentar a isso. Ah, eu não gosto da pessoa, então a pesquisa é uma pesquisa científica. Nós temos a tendência de acreditar em coisas ruins que vêm de quem a gente não gosta. Mas o cristão ainda tem a responsabilidade de atentar para isso. Então, no nosso comportamento nas redes sociais, essa deve ser uma questão muito olhada. Porque para nós cristãos, a verdade não é um conceito, é uma pessoa, é Cristo. Não posso estar seguindo a Cristo e fazendo uso de mentiras. Entende? Assim, vou citar um parlamentar aqui, independentemente da linha teológica ou política, ideológica de cada um. Me sinto à vontade, porque é um parlamentar com quem eu não tenho afinidade. É o deputado Jean Willis, ex-deputado. Eu vi diversas vezes notícias assim: deputado Jean Willis quer mudar a Bíblia para dizer que homossexualidade não é pecado. Gente, isso é absolutamente falso. Mas eu vi por vezes e vezes e vezes cristãos compartilhando isso. Então, assim, nem para defender a Bíblia, nem para defender Deus,
a mentira não vale. Deus não quer e nem se agrada e nem precisa que um recurso diabólico como a mentira seja usado em sua defesa. Se você tem uma ideia, faça com que ela seja colocada no debate a partir de argumentos sinceros e verdadeiros e sem inventar histórias sobre o outro lado. Combata com verdade, com argumentos, com pensamento. Uma segunda regra, eu comecei o vídeo fazendo uma confissão, é sobre quando você debate, as coisas esquentam, né? Especialmente em rede social. E quantas vezes a gente tá ali debatendo, conversando, a coisa esquenta e vira um bate-boca. E quantas vezes eu já me vi nessa situação e a gente perde a paciência. Eu quero trazer aqui então o que eu vou chamar de uma segunda regra para o cristão na rede social. A Bíblia diz assim: a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. O que quer dizer? Você está ali conversando, debatendo, trocando uma ideia. Se você for grosso, se você for ofensivo, agressivo, você vai despertar a ira do outro lado. A pessoa entra num modo de defesa e logo no modo de ataque e aquilo vira um pandemônio. Mas a resposta branda desvia essa ira. A pessoa está ali, às vezes, te atacando, contradizendo o que você está dizendo. Reflita com melhor o argumento. O arcebispo Desmond Tutu, sul-africano, ele traz uma frase que é magnífica nesse aspecto, que o pai dele dizia assim para ele: não aumente sua voz, não altere o tom da sua voz, melhore os seus argumentos. Resposta branda desvia a ira. Entende? Então você está debatendo, tô perdendo a paciência, essa pessoa aqui tá, sabe? Então é hora, se você não conseguir manter este autocontrole, respira, sai do debate, porque você não vai convencer ninguém, você não vai trazer ninguém para o seu lado, gritando, berrando, chamando de burro, de estúpido, de cego, de ignorante, de canalha. Eu já fiz tudo isso, ok? E tenho refletido, falando assim, mas a que isso vai nos levar? A que isso vai me levar? A nada. A construir coisas construtivas a nada. Então é melhor sair do debate do que rebaixar o nível do debate, seja de qualquer assunto. Você pode estar certo, você pode ter a verdade ao seu lado, mas se você usar armas e se você usar estratégias agressivas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum produtivo. E aí nós chegamos ainda na questão da linguagem. Eu quero trazer um terceiro ponto que eu acho bastante pertinente. A Bíblia diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe. Palavras de baixo calão. Mais uma vez, eu já xinguei muito. Já falei muito palavrão em rede social e teve uma hora que minha consciência falou: cara, isso é muito feio. Fica aqui, um xinga, outro xinga. Vai pra não sei onde, seu não sei o que, vai fazer não sei o que. O que você está construindo com isso? E eu precisei confrontar a mim mesmo, confrontar aquele meu comportamento e pensar: nada, não estou construindo. Com palavras chulas. Não estou aqui sendo moralista, tá, gente? Porque não é a questão de julgar, a questão é o que você quer. Se você quiser só xingar, pronto. Mas se você estiver pensando em construir alguma coisa, é importante você atentar para que tipo de linguagem você usa. Você veja, a Bíblia diz uma coisa poderosíssima:
Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A palavra, né? Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, escrita e lida pelas pessoas. Palavras, né? A fé, ela brota do ouvir o quê? A palavra. Então, tudo isso a Bíblia está nos ensinando uma coisa. A palavra é alguma coisa que constrói, né? Se você fizer um processo terapêutico, eu fiz terapia por muitos anos. O que você faz com o terapeuta, com o psicólogo? Você conversa. É claro, às vezes precisa tomar remédio, não é essa a questão, mas você fica ali na psicoterapia e você conversa. E a partir daquela conversa as coisas vão se encaixando dentro de você. Isso me traz de novo o quê? A palavra. O poder que as palavras têm, a palavra certa, a palavra dita na hora certa, a palavra dita na medida certa, é um negócio poderoso. E se nós usamos palavras agressivas, palavras chulas, nós não estamos construindo nada. Não estaremos construindo nada, não estaremos edificando. Não é como que um político ganha uma eleição? Com o discurso, é com a palavra, ele convence. Como que um vendedor faz uma venda? É com as palavras. Elas podem ser usadas para o bem, elas podem ser usadas para o mal, mas é a palavra. A palavra é o recurso mais poderoso que nós temos. Use bem, use bem. Use com brandura, use com racionalidade, use com amor. Paulo diz, digamos a verdade em amor. Não basta dizer a verdade, ela tem que ser dita em amor, com intenção de construir. Se você está dizendo a verdade de forma que não consiga construir, é melhor calar, pegar seu banquinho e voltar em um outro momento. Não use palavras chulas, não use palavras agressivas. Reflita e é possível construir alguma coisa. Até o próximo.